Olá, boa noite. Chegamos para mais uma sessão de dicas e orientações sobre o seu projeto de pesquisa. Hoje é quarta. Segunda-feira nós falamos sobre a revisão de literatura, né? Sobre a fundamentação teórica. E hoje eu vou falar sobre as metodologias. Vamos lá? Bom, metodologia é a parte assim mais complicada, né, do projeto de pesquisa, que todo mundo fica arrepiado quando pensa em metodologia. Qual a metodologia que eu vou usar? Eu não entendo nada de metodologia. Eu quando fiz o meu projeto de pesquisa, né, para o Cefet, eu sofri muitíssimo porque eu não sabia qual metodologia usar. Então eu peguei livros e livros sobre metodologia e fui estudar qual seria a melhor metodologia para o meu projeto de pesquisa. E foi uma situação assim complicadíssima, porque eu não conseguia entender e eu não conhecia as metodologias. E no meu projeto eu escolhi uma metodologia e coloquei no meu projeto. Gente, na hora da entrevista, a professora perguntou: como que você vai desenvolver a pesquisação dentro da sua pesquisa? Só que eu não sabia, eu não conhecia. Eu achei a pesquisação porque no momento que eu estava estudando, aquela metodologia foi a que pareceu mais adaptável, mais fácil de fazer para colocar no projeto. E na verdade eu me lasquei porque eu não sabia como é que era eu não sabia como funcionava. Mas eu fui arguída sobre isso e eu peguei, né, como sempre, a gente dança o tchan, dancei o tchan lá, não, é isso, eu acho que é assim, assim, assado, e consegui. Mas eu não recomendo essa situação pra ninguém. Por quê? Porque você fica nervosa, você fica nervoso, você tá no meio da entrevista e a pessoa te faz uma pergunta de algo que você não tem certeza. Então, a sua resposta já é uma resposta meio assim, né? Porque você não tem certeza do que você vai falar, né? E aí eu não recomendo. Não recomendo. Se você for colocar uma metodologia no seu trabalho, saiba como ela funciona, como ela é, quem é a base dessa metodologia, quais são os autores que trabalharam nessa metodologia. Metodologia não é difícil, não é complicado, mas ela exige um pouco mais de atenção nossa, sabe? No meu segundo mestrado, eu entrei também com uma proposta de metodologia, que eu queria fazer entrevistas. E aí a orientadora me perguntou como que eu ia... como é que tava o meu cronograma de entrevista. Gente, eu não tinha pensado nada disso. E era o segundo mestrado. Eu não tinha pensado nada disso. Cronograma de entrevista. Assim, tem um cronograma. Se eu quero entrevistar alguém, cronograma. Como que você vai chegar até essas pessoas. Você já tem contato com alguém. Você já conseguiu autorização do lugar onde essas pessoas trabalham para você fazer entrevista. Foram mas tantas perguntas. E eu não tinha noção. Então... qual é a minha dica e orientação para quem está escrevendo seu projeto de pesquisa do zero? Cuidado com a metodologia. Qual a metodologia que você vai usar? Vamos estudar uma série de métodos para ver quais deles vão se encaixar no seu projeto. Para que você não fique perdida ou perdido como eu fiquei, né? E assim, foi bem difícil, porque aí eu tive que contornar, logo depois eu engravidei. Então, as entrevistas se tornaram simplesmente impossíveis, porque aí eu não tinha como tá com as pessoas. Marcaram comigo em janeiro eu tava de resguardo, caos total. E chegou um momento em que eu achei que eu não ia conseguir terminar a dissertação, porque eu não tinha essa parte da entrevista. Todo o corpo teórico já estava todo montado, mas eu precisava das falas das pessoas sobre o assunto, sobre o tema.
E eu tinha feito o meu projeto de pesquisa dentro do mestrado contando que ia ter entrevistas. A minha qualificação, que é a primeira avaliação que você passa dentro do mestrado, foi com entrevistas. Então eu tinha que dar um jeito. Pois bem, jeito que eu consegui. Eu encontrei um documentário que tinha entrevistas, né, em que o entrevistador não aparecia e aparecia as mulheres respondendo. Como a minha análise era baseada não só nas falas, mas nos movimentos que essas pessoas faziam enquanto falavam sobre sua história, eu consegui adaptar. Mas isso eu tive que deixar muito bem descrito desde a apresentação. Se você pegar a minha dissertação, você vai ver lá na apresentação que eu já aviso que as minhas entrevistas foram convertidas em falas de um documentário, porque o documentário acontecia assim, assim, assado, e o que eu estava analisando era isso, isso e isso. Concluindo, eu tive que mudar por 2 vezes, porque foram 2 dissertações, eu tive que mudar a minha escolha metodológica. Isso é normal? É, tá? Você tá ali dentro e você vai aprendendo novos métodos e você pode trocar. Isso dá um enorme trabalho, mas dá para ser feito. Então, qual é a minha posição sobre metodologias em projetos de pesquisa para entrada na pós-graduação? Uma coisa é o projeto de pesquisa quando você já está lá dentro. Quando você já está lá dentro, o seu projeto de pesquisa ele é todo redesenhado para a execução da pesquisa. Então, a maneira como a gente formula todos os campos é totalmente diferente de quando a gente está aqui fora, entendeu? Então, lá dentro, você vai ter acesso a métodos, você tem uma disciplina, quase todos os programas têm, a disciplina de metodologia como disciplina obrigatória. Então, ali você vai entender como funcionam os métodos, a técnica para cada método e qual seria o melhor método para você usar na sua pesquisa, porque lá dentro você já tem a sua pesquisa definida. Aqui fora, quando a gente vai entrar, você está levando uma proposta de pesquisa para o programa. Então, como é que eu vou definir a metodologia que eu vou usar se eu não tenho uma pesquisa pronta? Não é? Como é que eu vou pegar e decretar no meu papel que eu vou fazer a metodologia por entrevistas e que vai ser assim, método dedutivo? Mas você não tem pesquisa ainda. Você está tentando uma aprovação da sua pesquisa para você entrar. Então, como é que a gente resolve essa questão das metodologias? Faz bem conhecer. Quem já conhece e tem acesso à metodologia, já trabalhou, conhece os autores, né? Ah, eu vou trabalhar com análise do discurso de Peixoto. Beleza. Mas você conhece Peixoto, conhece o trabalho, sabe como é feita a análise do discurso certinho? Beleza, aí você põe no seu projeto que você vai fazer a análise do discurso segundo Peixoto. Se você não conhece, é melhor você não colocar, entendeu? Por quê? Porque vão te perguntar qual a linha, qual o autor, você vai usar análise de conteúdo, análise do discurso, segundo qual autor? Eles perguntam, gente, a banca de entrevista é o momento mais punk para se entrar. Por quê? Porque tudo que tá no seu projeto, se tiver uma lacuna desse tamaninho, eles vão encontrar e vão te perguntar. E onde a gente, como avaliador, vai direto? Metodologia. Metodologia, delimitação do tema e cronograma. Já fica a dica. Então, como essa questão da metodologia ela é muito visada, a gente precisa ter esse cuidado. Como que você vai descrever a metodologia da pesquisa que você pretende fazer, né? Porque o que é a metodologia? A metodologia do projeto nada mais é que o passo a passo que você vai seguir para concluir a sua pesquisa, para resolver a sua questão de pesquisa. Por isso que o seu tema precisa estar muito bem delimitado. Novamente, eu volto ao tema. Você já escolheu o seu tema? O seu tema já está delimitado?
Porque quando você tem o seu tema delimitado, você tem vários campos do seu projeto de pesquisa resolvido. Como que se delimita o tema? Eu já tenho uma série de vídeos aí para vocês explicando até rapidinho como é que se delimita o tema. O tema é delimitado fazendo perguntas ao tema. É o que você quer saber dele, com quem você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, qual a possível resposta, se você conseguir aquilo que você quer e se você não conseguir, qual seria a outra resposta? Isso é a delimitação do tema. É você pegar e fazer perguntas ao tema, né? E essas respostas vão te fornecer as bases para você fazer outros campos do seu projeto de pesquisa. Uma das coisas que aparecem na delimitação do tema é justamente a questão de pesquisa, o problema de pesquisa, a sua pergunta de pesquisa. Isso aparece na delimitação do tema. E é essa questão de pesquisa que você vai tentar responder com a sua metodologia. O seu objetivo geral está ali para você chegar à resolução dessa questão de pesquisa, certo? E a metodologia é o caminho que você vai fazer para poder responder. Então vamos lá. Simplificando. O que seria a metodologia? Os passos para você responder a sua questão de pesquisa, o seu problema de pesquisa. Eu tenho um problema de pesquisa, como que eu respondo? Aí você vai descrever isso na sua metodologia. Ah, eu começo fazendo levantamento não, como é que fala? Fazendo a revisão de literatura sobre o tema tal. Escolhi livro para poder falar sobre o autor que explica o conceito tan. Ah, você vai quer tentar fazer entrevistas, então dentro desse tema pretendo fazer entrevistas com pessoas assim, assado, de faixa etária, parará, que trabalham em tal lugar, e escrever tudo, passo a passo. Como é que você vai fazer a transcrição das entrevistas? Pretendo fazer a transcrição assim, assado. Com auxílio de quem? Né? Isso tudo entra na sua metodologia. Então, para simplificar e a gente não ficar aqui, quando é que eu uso formulário, como é que eu uso questionário, como é que eu faço entrevista, questionário aberto, questionário fechado, observação participante, pesquisação, método indutivo, método dedutivo, como que eu uso isso tudo? Para quem vai entrar no programa de pós-graduação, isso daí é muito, muito perigoso, porque você ainda não tem a pesquisa formada, entendeu? Então, como que você vai pegar e vai colocar para o seu avaliador um tipo de método que você vai usar, se você não tem a pesquisa pronta? Vamos de novo. Quando a gente está lá dentro do programa de pós-graduação, seja no mestrado ou seja no doutorado, você já passou pelo processo de seleção, você já conversou com o seu orientador. Isso quer dizer que você já elaborou o projeto de pesquisa, que é a base da sua tese ou dissertação. Então ali você vai ter tudo já planificado, vamos colocar assim, né? Planilhado. O que? Objetivo, hipótese, justificativa da pesquisa e não a justificativa do projeto. Já é justificativa da pesquisa, o porquê que a sua pesquisa tá ali, qual a importância da pesquisa ali. O referencial teórico, fundamentação teórica já está sendo elaborada dentro dos conceitos que estão relacionados com o orientador, com o programa de pesquisa e com o seu tema, porque é um outro tipo de pesquisa que você formula. É totalmente diferente do projeto de pesquisa que a gente faz para entrar, que a gente chama de pré-projeto. No pré-projeto, você pode dar um tiro no pé se você colocar uma metodologia que não tenha nada a ver com o que você está tentando. Então, a minha orientação é sempre a seguinte: vai tentar o programa de pós-graduação, descreva detalhadamente o que você pretende fazer para chegar até aquilo ali que você colocou como meta, até o seu objetivo geral. Eu quero analisar não sei o que. Quais são os passos para você conseguir fazer essa análise?
Essa é a sua metodologia. Mas Joyce, você falou que os passos também são um objetivo específico, certo? Só que o objetivo específico são os passos que você tem que dar para você chegar no objetivo geral. E a metodologia são os passos para você responder a sua questão de pesquisa, que está diretamente relacionada a seu objetivo geral. Então, assim, devagar, você vai conseguindo montar e elaborar a sua metodologia sem a necessidade de estar recorrendo aos livros, aos métodos e técnicas que estão em livros. Ah, mas eu tenho o trabalho da fulana que é muito parecido com o meu, eu vou copiar a metodologia dela. Ok. Você sabe defender essa metodologia? Você conhece ela aprofundadamente? Para poder dar uma resposta convincente para os seus avaliadores? Ou vai ficar como eu, que fiquei baratinado, sem graça e coloquei que ia aprender lá? Entendeu? Então, assim, qual a estratégia que você vai usar para quando você for questionado sobre a sua metodologia, se você não a entende por completo, tá? Eu prefiro que a gente descreva detalhadamente, mas é detalhadamente mesmo, né? Por quê? Porque isso dá para os avaliadores a noção assim, que você sabe como resolver o seu problema de pesquisa. Você não está dizendo para ele que você vai encontrar a resposta. Você está dizendo para ele que você sabe como procurar a resposta. Essa é a questão. Na metodologia, a gente precisa encontrar meios para encontrar a resposta para o seu problema de pesquisa, para sua questão de pesquisa, para sua pergunta de pesquisa. Porque senão não precisa da metodologia. E aí eles vão estar sempre pensando em como você vai fazer isso. Ainda mais se você tiver um tema assim muito complicado, muito polêmico, né, fora assim do comum. Como que você vai fazer para explicar? Aí a gente faz esse esquema. Bom, sempre pretendo, tentando. Então, pretendo descrever o conceito a partir de fulaninho de tal, dessa maneira. Como que você fez a sua revisão de literatura? Entra na sua metodologia. Revisão de literatura foi feita através das plataformas tal. Lembra que eu falei que era para anotar tudo? Porque entra. Foi feito pelas plataformas tal, da seguinte maneira, no seguinte tempo. Como que você faz a revisão de literatura? Como que você pretende, se você for trabalhar com um sujeito de pesquisa que está sendo definido lá na sua delimitação do tema, como que você pretende acessar o seu sujeito de pesquisa? Aí você vai descrever lá na metodologia. O sujeito de pesquisa vai ser acessado através de pereré, com a autorização da prefeitura, não sei o quê. Como eu dei um exemplo aqui, na minha delimitação do tema, de um tema que eu trabalhava com o racismo na escola, com os professores, né, desculpa, com os professores do 2º ano do ensino fundamental. Então, quando eu fosse descrever esta metodologia, eu teria que escrever como que eu acessaria esses professores. Se eu teria que ter autorização da prefeitura ou não. Como que eu conseguiria essa autorização? Por meio de quê? De quem? Como? Se essa entrevista vai ser uma entrevista direta ou por meio de formulários, de questionários abertos ou fechados, né? Se eu vou usar o audiovisual ou não, isso tudo precisa estar descrito detalhadamente na sua metodologia. Depois, você tem que descrever como que você vai fazer a transcrição dessas entrevistas, explicar o para que você vai usar essas entrevistas, né? O porquê a sua pesquisa precisa da opinião das pessoas. Qual o método que você vai usar para analisar essas entrevistas? Entendeu? Aí você, Joyce, mas aí eu não tenho método. Pretendo utilizar, analisar a fala, analisar a corporeidade, o jeito que fala. Aí você vai escolher o que você vai analisar dentro da entrevista que você fez. Se não for entrevista, não vou fazer entrevista, vou trabalhar só com papel.
Como que você vai analisar aquilo tudo que você selecionou? Pensa aí comigo. Como que você vai analisar isso tudo? Vai ser por meio... mas aí a gente não descreve o método. Você escreve o método, mas você escreve como você pretende analisar. Eu pretendo pegar por partes, por conceitos, aglutinando, né, juntando diferentes conceitos, diferentes perspectivas, e aí essas perspectivas unidas podem gerar um novo conceito, uma nova percepção sobre o tema. Isso tudo precisa ser pensado. E por que é importante escrever isso? Porque quem está te avaliando precisa saber se você tem essa capacidade, essa facilidade para encontrar os meios para responder a sua questão de pesquisa. Porque o programa não vai te dar isso. Por mais aulas que você assista, por mais tempo que você passe ali, isso não vem de graça. Então, assim, como que você pretende fazer isso tudo? Ofereça ao avaliador que você já sabe como analisar os dados. Mas já não sei que análise de dados. É você analisar o que você captou. Tudo aquilo que você buscou e pegou, você vai ter que analisar depois. Para saber como que aquilo ali responde a sua questão de pesquisa. Como que tudo aquilo ali chega até a sua pergunta de pesquisa. A metodologia é isso, minha gente. Passo a passo do que você vai fazer para responder a sua questão de pesquisa. Se você ainda não tem a questão de pesquisa, temos um outro problema. Para chegar até aí, você precisa delimitar muito bem o seu tema. A delimitação do tema é a parte mais importante na elaboração dos projetos de pesquisa. Por quê? Porque ela traz uma série de respostas de vários campos. Então, assim, faça a sua delimitação do tema. Se você tem uma dificuldade para delimitar o seu tema, entre em contato comigo. Vamos delimitar o tema e aí você vai ver que vai aparecer um monte de questão. Vários campos vão ser respondidos para você. Sobre as hipóteses e a metodologia, né, gente? Porque assim, a hipótese é a primeira resposta provável que a sua pesquisa pode dar. O que você faria para chegar nessa resposta? Entra na sua metodologia. Como que você vai fazer para chegar à comprovação ou à negação daquela hipótese que tá lá? Isso daí, minha gente, já é a sua metodologia sendo descrita. Então, o que eu posso deixar para vocês hoje com relação à metodologia é essa atenção em escrever os passos de como você vai responder a sua questão de pesquisa. Como que você vai responder o seu problema de pesquisa. Tá ok? Essa é a base da metodologia. Se você conhece algum método, alguma técnica, porque já usei no TCC e deu certo, beleza, mas você precisa conhecer. Porque quando chegar a entrevista, eles vão perguntar sobre a metodologia. E se você conhece, se você não conhece, como é que faz, como é que você vai fazer. Quem quer atuar muito com entrevistas, né, ou passando questionários às pessoas, como que você vai chegar até essas pessoas, como que você vai conseguir acesso até essas pessoas, entendeu? Independente de quem for, pode ser, gente, vendedor do trem. Você tem que ter um meio de chegar até essas pessoas. E isso precisa estar descrito na sua metodologia, para que o avaliador entenda se é viável ou não. Falar, não, gente, essa pessoa tá viajando. Como assim? Ela não vai chegar. Entendeu? Descreva isso. Eu quero entrevistar gente famosa. Como que você vai chegar até essas pessoas? Quero profissional que tá embarcado, né? Eu vou entrevistar pessoas embarcadas na plataforma da Petrobras. Como que você vai chegar até essas pessoas? Para conseguir o acesso, para estar lá, para falar com elas, ter a resposta em tempo. Todo mundo aceitou? Quantas pessoas você pretende entrevistar? Né? Isso tudo precisa ser pensado. Quantas pessoas, por quanto tempo você pretende fazer isso? Quanto tempo do seu estágio, né? Do tempo que você vai estar dentro do programa, você vai destinar
a procurar, a fazer questionários, a falar com as pessoas. Quem pretende fazer pesquisas analisando crianças, o cenário infantil é totalmente diferente, você precisa de autorização dos pais. Como que você vai conseguir essa autorização? Isso tudo está na sua metodologia, precisa estar muito bem descrito na sua metodologia, para que isso não seja uma lacuna no seu projeto e eles peguem você justamente nessa lacuna. Porque na entrevista, se você não souber responder, você escreveu porque você copiou, você não entra. A sua nota vai lá embaixo. Então, qual é o meu conselho? Deixe a sua nota o mais lá em cima possível. Descreva a forma, o passo a passo que você vai ter para chegar até a sua questão de pesquisa. É o jeito mais seguro, sem mentira nenhuma. Olha aqui a quantidade de técnicas que nós temos só para uma leitura básica. Aí, como que você vai entender se você vai fazer observação ou se vai fazer entrevista? Se vai ser questionário, se vai ser formulário, porque tudo isso tem uma descrição do lado de como faz. Se você não sabe, se você não entende, não faça. Coloque o passo a passo bonitinho de como vamos fazer. Então, vamos lá. Metodologia para pré-projetos de pesquisa para entrada na pós-graduação, certo? Os programas de pós-graduação. Como que faz a descrição da metodologia? Conselho, dica e orientação. Descreva detalhadamente os passos que você pretende para chegar à resposta da sua questão de pesquisa. Se você fizer isso, a sua metodologia já está muito bem feita e super detalhada. Mas eu conheço o método, parará, conhece? Sabe como funciona? Ele responde realmente sua questão de pesquisa? Porque aí você tem que descrever como que esse método vai te ajudar a responder a sua questão de pesquisa, senão não precisa botar ele. Tá? Na metodologia, você tem que conseguir responder a sua questão de pesquisa. Como você vai fazer isso? Aí você vai descrever. Com o que você pretende? Você pretende estando lá, observação participante, observação direta, com entrevista, com formulário, com questionário? Como você pretende? Se você pretende estar lá, como você pretende estar lá? Se você quer falar com o seu sujeito de pesquisa, como que você vai ter acesso a esse sujeito de pesquisa? Você vai usar o quê? Um relatório e tal? Quando você terminar isso tudo, como você vai fazer a transcrição? Como você vai analisar esses dados que você pegou das pessoas? Para que esses dados lhe servem para responder a sua questão de pesquisa? São essas questões que aparecem quando você vai fazer a sua metodologia. Tá ok? Para metodologia, é basicamente isso. Assim, eu não tenho muitas mais outras contribuições a dar que caibam, né, gente, numa live de 40 minutos. Mas se vocês seguirem esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês conseguem. Mas para chegar a esse passo a passo, vocês viram quantas coisas precisam estar definidas? Objetivo definido, hipótese definida, delimitação do tema, seu tema já precisa estar muito bem definido. O seu sujeito ou objeto de pesquisa, que é com o que você vai trabalhar, já precisa estar definido para você saber como é que você vai chegar a ele. Até a sua questão de pesquisa, porque a sua metodologia está aqui para responder a ela, então você precisa já estar com a sua questão de pesquisa pronta. Tá bom? Então, minha gente, por hoje, a questão metodológica é rapidinho assim, porque é para um pré-projeto, né? E eu espero ter ajudado bastante. Segunda-feira estou aqui novamente para a gente continuar. Provavelmente a gente vai falar sobre o cronograma já. Tá ok? Um grande abraço, até segunda!